Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Este programa hoje é significativo por demais, né? Agora, é coincidência, causalidade? Não sei. O que nós vamos tratar hoje não condiz com, com o 300º programa. Hoje é o programa 300? Número 300. Parabéns, Grego. Obrigado, você também. Eu sou, belo parabéns, trabalho. Parabéns pela paciência isso é verdade, nesse tempo todo. Isso é verdade. E puxa, hoje 300 vezes, hein? 300, programa número 300. Parece que foi ontem, né? Eu me lembro o dia que você me ligou a primeira vez, em 2005, eu parei para atender o telefone ali na esquina. Tem o pórtico, onde era o teu escritório, né? Sim. Tem aquele prédio com colunas ali na esquina. Isso, eu parei ali Fátima, na calçada. Tava praticamente na frente do pórtico. Tá pertinho, né? Que coisa de louco, parei, né? para atender a ligação ali, era tu que estava... Para entender, tá aí. Era início da tarde, né? Uma semana antes do... Acho que sim, né? Não sei quanto tempo nós... Isso eu já não sei precisar. Só sei que nosso primeiro encontro foi em 28 de setembro de 2005, né? Isso aí eu me lembro bem. Uhum. Foi muito legal. Então, e hoje é o programa número 300 e o tema que nós vamos tratar hoje é castigos. Será que tem alguma coisa a ver? 300 e castigo aqui ainda? Deve ser para quem assiste, né? Você vai ter que assistir 500 programas do Grego para você ter direito de entrar na garta. Ainda hoje, antes de você chegar aqui, eu fiz uma pergunta, fiz uma resposta aí para alguém que me escreveu dizendo que queria indicar para um amigo, né, mas não sabia por onde começar. Para um amigo começar e pegar o fio da meada e tudo. Aí eu disse, então você pega pelo programa primeiro, né? Primeiro programa. Aí você vai vindo. Aí eu dei o site no Mosaicos do Novo Ciclo. Sim, até porque tem muitos assuntos que daí veio de uma ascendente, né? Perfeitamente. A gente conversou. E aí comenta uns trechos depois. Então acho que a orientação que eu dei foi essa, começa pelo começo e vai vindo ali, né? É muita coisa, a gente sabe, mas está lá no www.mosaicosdonovociclo.com.br, ordem decrescente, né? Sempre o último programa, aí você vai virando as páginas, você vai até o programa número 1. E lá nesse site pode pesquisar por assunto, né? Por assunto, tem pesquisa, pode colocar a palavra-chave e vai lá. Pesquisa na sinopse e no título, né? Perfeitamente. Aí encontra todas as vezes que a gente conversou sobre o assunto. Exatamente, isso é muito bom. Isso é muito bom e é um trabalho que a gente vive divulgando, né? Vive divulgando, sempre passando ali, mas aí a gente não pode acessar por vocês, né? E cada um acessa, cada um tem a chave na mão. Se quiser usar a chave ou não quiser, é outra coisa, né? Não, é como alimento também pode ir pelos títulos e ver aquilo que mais lhe apeteça naquele momento. Isso, porque todo mundo que descobriu Vida Inteligente, já me escreveu, ele vai lá procurar o não sei o quê, vai pesquisar o quê, pimba, cai no Vida Inteligente, aí pronto, fica doido, né? Começa a se interessar, começa a assistir, é interessante como eles contam as histórias, como é que chegaram no Vida Inteligente. Essa semana eu recebi uma mensagem, a pessoa só mandou uma mensagem para dizer que ela não queria fazer pergunta porque ela tinha preparado um monte de pergunta para mandar por e-mail. E daí a última conversa foi sobre o assunto que ela ia perguntar, com todas as perguntas respondidas. Tá aí, né? Então aí acontece. Então vamos lá. Ô Jorge, isso aqui tem... Bom, tá tudo bem, né? Mais que 100%. Pronto. Hoje já passou dos 100%. Sim, a maquininha dele começou a funcionar de novo. Tem eletrocardiograma. Mas o eletrocardiograma daí da vida é assim, ele sobe e desce, mas a linha base é 100%. Então tá ou muito acima de 100%, ou quando o negócio está complexo, está em 100%. Abaixo de 100% não faz parte de uma vida de trabalho. Não acontece isso. Então, bom, estando tudo bem, né? Essa palavra que esse tema que se apresentou para a gente falar é interessante, né? Porque quem já não foi castigado? Você vai ficar de castigo? Fiquei de castigo. Nossa, eu que era prontão pra caramba, nossa senhora, que eu já fiquei de castigo, daria para fazer um compêndio aqui de tantas vezes todos os castigos, sempre, repito sempre aqui, todos merecidos, né? Porque eu sempre aprontei bem. Eu era muito levado, dei muito trabalho para os meus pais, para os meus professores, para todo mundo. Mas daí. Hoje, pelo menos, sou um homem de bem, né?
não tem nada a ver uma coisa com outra, mas está aí. Talvez os castigos, não sei. Eu coloquei meus filhos de castigo, devo tê-los colocado uma vez ou outra, mas o coração mole, o castigo deve ter sido 5 minutos, alguma coisa assim. Sofre mais quem impune do que quem é punido. Perfeitamente, você falou tudo. É quem impune do que quem é punido, realmente. Essa coisa de bater, nunca, apesar de eu ter apanhado de monte, né? E não... É como você xingar um peixe, né? Quando acaba o eco, o peixe esqueceu e você vai ficar mortificado a vida inteira, achando que não podia ter xingado o peixe. Né? É verdade. Então tá aí. Nós já tivemos castigos de monte e hoje a população, o povo, a humanidade, ainda a gente vem falando nesses últimos programas, parece coincidências ou causalidades, né? A gente vem falando muito sobre essas questões da humanidade, né? Trazendo muita coisa para ser apresentada ou relembrada, tudo. Então ainda o castigo ainda hoje eu vejo como uma coisa, uma força, sei lá como é que eu vou dar o nome disso aí, né? Esse castigo você já vai definir, mas ainda é uma força atuante aqui, porque muitas pessoas se comportam bem para não serem castigadas, ou é uma palavra ainda muito forte e muito subjugadora essa palavra aqui, né? Muitas vezes a pessoa ela tem comportamento diferente pelo medo de ser castigada, né? Quer dizer, ela não pode ser autêntica, se expressar do jeito que ela é, por causa de umas determinadas leis ou condutas impostas pela sociedade e com medo de um eventual castigo. Né? É o que move o contrato social, né? O cara não faz o ilícito, na maior parte das vezes, né? As pessoas não fazem o ilícito não porque ela age dentro da lei o tempo inteiro, é porque ela teme o resultado da prática do ilícito. Exatamente. Tanto é que se não tivesse ninguém vigiando, né, o número de ilícitos era maior. Nossa, se não seria. Claro, claro. Aí é o tipo de interpretação equivocada, né? É porque o norte da vida sempre é o medo do castigo, né? Não é? É mesmo, porque... Você vai agir, e quem estabelece os limites de onde você vai agir não é você mesmo que define, não, isso é de lei, isso é contra a lei, quer dizer, isso é dharma, isso é adharma, isso é ético. Boa. Né? Quem define é a lei externa, é a lei humana, né? Então eu vou agir até esse limite porque a partir disso eu sou punido por um terceiro. Agora, por mim eu faria mais, né? Aí isso não tem validade, né? É uma contenção assim, maia, uma contenção ilusória, né? Porque a sociedade ela não está contida porque há um nivelamento da ética, da paz e da harmonia. Ela está contida porque há um nivelamento forçado pela ameaça de punição, né? É quase como uma religião, né? O castigo, na sua etimologia ou na sua origem, tem alguma coisa a ver com a lei, vamos dizer, a lei que nós conhecemos, que nós conversamos aqui tantos anos? Essa palavra está inserida dentro da lei? Essa palavra castigo, ela existe dentro desse contexto? Castigo é uma palavra, assim, como muitas outras, é uma palavra humana, né? Cosmicamente inexiste, né? Olha aí, ó. Não, o que existe é justiça retributiva. Cosmicamente. Olha que bonito termo, hein? Justiça retributiva. Sim, a cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo de sentido contrário. Isso é justiça retributiva. Isso que existe cosmicamente, né? Mas não é que daí alguém vai estar olhando alguém vai estar julgando alguém vai estar punindo alguém vai estar cessando a liberdade de alguém vai mover alguém de um lugar para outro. Não existe isso, né? Há um equilíbrio cósmico, né? Buscando aquela harmônica, né? aquela mediana que é Dharma, que é a lei, não é? E os desvios, né? Eles tendem à harmonia. Tende à harmonia. Como é que o desvio tende à harmonia? Fazendo uma oposição que é a retribuição às próprias ações. Então, o grande legislador, o grande julgador, o grande juízo, né? O grande inquisidor, o grande carrasco de si mesmo é o ser humano. Não tem ninguém impondo castigo ao ser humano, não tem ninguém impondo condutas ao ser humano. Não, ele mesmo é que vai definir o que vai acontecer com ele.
Muito bem, já que você está falando disso... E só antes de você, não vai esquecer se eu interromper? Não, pode ser, pode tranquilo. Você perguntou da questão da etimologia, né? A própria etimologia não tem a ver com isso, né? O castigo, castigare, vem de castus mais agere, no latim, né? E agere é agir, fazer, né? E o castus, na acepção original da palavra, era aquele que está adaptado à lei, ao rito, né? Ao conhecimento. Então, o castus agere era fazer casto, né? E tornar a pessoa casto era instruí-lo nas leis, sim, no rito. Sim, e não tem nada a ver com... Não, e se aplicava mais a questão templária ainda, né? Então, o castigo, o castus agere, se aplicava a conhecer os ritos templários, né? Não da ordem templária, os ritos templários de todas as épocas, né? Depois, com o passar do tempo, é que daí então, primeiro, o casto foi ligado à questão sexual. Sim. Hoje então o casto é interpretado como aquele que não tem atividade sexual. Perfeito. Né? E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E o castigar, que em vez de ser castus agere, quer instruir alguém em leis, em ritos, em conhecimento reservado, né? Ele passa a ser o ato de punir alguém por ele ter desobedecido uma regra. Né? Essa é a etimologia de castigo. Então, e aí que entra a minha pergunta, e quem é o maior, infelizmente, gostem ou não, mas nós estamos falando de história aqui, estamos falando sobre uma questão, não estamos indo contra nada. Um dos maiores propagadores desse tipo humano de castigo é a igreja. As religiões de maneira geral. De uma maneira geral, perfeitamente, perfeitamente. Isso aqui. Agora, o porquê disso eu não faço a mínima ideia. Ou é para subjugar, ou é para conduzir, eu não sei. É que eu penso assim, Grego, e a iniciação ela tende a nos liberar dessa não compreensão disso que eu vou falar. É que qualquer coisa que você faça movido por coação, por repressão ou por medo, não tem sentido nenhum, porque você não é aquilo. Você está fazendo obrigado. Eu disse no começo da conversa. Né? Você está fazendo obrigado, daí, eu sou bom por quê? Porque se eu for mal, eu vou ser punido por quem? Por Deus, pelo universo, pela lei, pelo conselho. Então daí você não é bom. Né? Você é um mal fingindo ser bom por medo. Perfeitamente. Né? E aí qual é que é o valor disso? Nenhum. Porque daí você não está sendo nem bom porque você não é, e nem sequer está sendo um bom mal porque você sequer pratica o mal. Né? Então assim, aquela questão, eu sou um bom amigo para os meus amigos e eu sou um bom inimigo para os meus inimigos. Né? Que assim, se eu vou ser um inimigo, eu vou ser um inimigo competente, profissional. Se eu vou ser um amigo, eu vou ser um amigo competente ou profissional. Então, se eu vou ser bom ou vestir a persona, a máscara de uma pessoa boa, porque daí eu tenho medo dos resultados caso eu não seja uma pessoa boa, na verdade eu não sou nem bom nem mal, não sou nada. Né? Eu estou vivendo um processo permanente de revolta e conflito. Por quê? Porque eu estou fingindo que sou aquilo que eu não sou, e aquilo que eu sou eu não exteriorizo. Então, você é mal, você é ruim? Sim. Então exteriorize a tua maldade, né? E arque com as consequências da tua maldade, e aí via justiça retributiva, então você vai aprender. Então você tem os caminhos, né? Que é Jnana, né? Que é Bhakti, e Karma, é o caminho do conhecimento, da devoção ou do amor, e o caminho do Karma. Então você exterioriza a tua maldade e arca com a justiça retributiva e vai pagar ou vai atender o teu próprio karma e dar conta da tua própria vida. O que se não pode é viver nesse limbo. É como se fosse na teoria grega. Então você tem o céu, que são os campos elíseos, né? Daí você tem o Érebo, que é o purgatório ali, o do meio, né? E depois você tem o céu dos anjos, né? O inferno dos anjos e o inferno dos homens. Você tem que se decidir em algum lugar, você tem que ir. Né? Você não pode viver sempre com medo de alguém ou alguma coisa e agir com medo de alguém ou alguma coisa. Aí
se acostumar a viver com medo, ou, que é a tônica da humanidade hoje, né? A humanidade encara com normalidade o fato de viver permanentemente com medo de alguém, alguma coisa visível ou invisível. É o medo do inimigo, é o medo do não ter emprego, é o medo do governo contrário tomar conta, é o medo do outro país invadir, é o medo da guerra, é o medo da morte, é o medo do diabo, é o medo do castigo, é o medo do pecado, é o medo de não conseguir atender os meus desejos, os meus prazeres, é o medo. Então, a vida inteira ela é um embate contra vários medos e um mar de medos. Aí pergunto assim, tá, mas tudo bem, cada um tem direito de fazer o que quer da vida, mas em algum momento, antes que a tua vida acabe, você vai viver a tua vida, que assim, é você poder acordar e respirar pelo menos um dia sem respirar o próprio medo? Não é? Que tá. E aí, na questão do viver com medo e reagir, aí o medo contra, você tem o medo do superior, daquilo que em dia você gera ódio, ira, aquelas coisas todas, né? Então aquilo vai se tornando uma bola de neve, um negócio assim que engole totalmente o dia a dia e desgasta toda a energia que você tenha para produzir, não é? E a vida ela passa assim quase como uma salada de chuchu com suco de isopor, né? Que assim, nada com nada. Eu falo chuchu porque eu não gosto, né? Então, uma salada de chuchu e um suquinho de isopor, né? E aí quando você acabou, e agora? Vou ter que voltar. Acabou de novo. E agora? Vou ter que voltar. Né? Será que não cansa desse processo de daí gastar a vida inteira sem viver realmente? Sem dar um passo sequer para adquirir consciência, não dar um passo sequer para dar embate ao medo, aos medos, à dependência, essas coisas assim. Se libertar, a vida é para que cada um adquira a liberdade. A primeira e mais essencial liberdade que cada ser humano deveria conseguir é se libertar do medo. Medo do quê? Medo de tudo. Mas hoje, como você bem disse agora há pouco, nós estamos, você já disse N vezes ao longo desses anos todos, que nós estamos em mudança de ciclo, fim de ciclo. Sim. O que a gente vê... Nós estamos num um ciclo que já terminou e um ciclo que já deu ao bolo. E o que eu chamo da pororoca, né? Pororoca, uma pororoca cósmica. Isso. Então, só que tudo isso aí, todas essas coisas, todos esses sentimentos, eles estão aí aflorados, está tudo aí vigente, emergente, está aqui, tudo isso aí que nós estamos abordando aqui está presente, o medo, o ódio, o castigo, tudo que é coisa ruim, vamos dizer, aflorando assim, para ser trabalhada, para ser sublimada, para ser, não importa. O mundo hoje ele vive em função disso. Você pega qualquer jornal, qualquer noticiário. Muito bem, eu quero chegar nisso aí, exatamente. Você pega, tá um caos, né? É dentro do caos é que há mudança sempre, né? Mas aí, hoje nós estamos autômatos, viramos robôs. Não precisa nem os robôs ali que vão tomar conta do futuro, como diz, porque nós já somos robôs, né? Já somos robôs porque a gente fica apertando o botãozinho, é comandado pela televisão, por esse, por aquele. Nós somos robô, somos marionetes, robôs. Que herança, como é que se diz? Que a gente pode levar para o novo ciclo? Com tudo isso aí, nós estamos nos afastando cada vez mais, vamos dizer. Nós estamos chegando num momento, em vez de ter mais lucidez, mais consciência, nós estamos caminhando assim para uma inconsciência total. Nós estamos virando seres mecânicos, autômatos, e consequentemente seres que não pensam, generalizando, claro, né? Sempre tem os despertos, foi o tema da nossa última conversa, inclusive, né? Como é que você vê isso tudo? No meio disso tudo, a gente falar numa nova geração, não estamos falando de tempo, estamos na temporalidade, daqui a 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, não interessa. Quero saber como preparar seres, o que tem que acontecer e como isso aqui vai mudar se nós estamos chegando numa perspectiva assim dentro disso aqui que eu falei, que foi tudo bem lógico e é lógico, está tudo aí para todo mundo comprovar.
como é que nós vamos fazer essa guinada? Como é que nós vamos fazer essa mudança aqui? E não adianta você me dizer que é através de uma escola de iniciação, porque... Tá, então, não digo. Porque aí é uma visão muito restrita, uma visão muito micro dentro do macro. Não, mas não é. É uma coisa, essa mudança tem que ser de uma outra forma. Eu sempre pensei, agora já não penso mais, que a única forma disso aqui mudar seria um grande cataclismo, né? Grande cataclismo, como aconteceu na extinção de um monte de bicho aí, ou então na erupção vulcânica que congelou esse planeta por quase 1000 anos, né? E quase extinguiu a vida nesse planeta, e começou só assim. Então vamos lá, agora falei um monte, mas pelo menos você captou o que eu quero, a primeira coisa que é importante, entender uma resposta ou ver ver uma luz opinião, no fim do túnel. A primeira coisa, assim, não é que a gente vai levar alguma coisa para o ciclo futuro, não é? O ponto de vista que seria mais correto, mais lógico, o que o ciclo futuro, o que o novo ciclo nos trouxe. Porque o novo ciclo não é alguma coisa que está parado no tempo e a gente está se deslocando para ele. É o novo ciclo que vem e engole a realidade. Então, no momento em que o novo ciclo ele engole a realidade, o que a gente vive, o que a gente está experienciando hoje, é o estertor, a agonia dos resíduos do ciclo que já acabou. Não tem como, não tem saída. O novo ciclo, a nova realidade, o mundo adequado, o mundo do bem, do bom e do belo, da harmonia, da paz, da felicidade, da alegria, da saúde, da longevidade, da compreensão, né, de tudo isso, ele é uma verdade e uma realidade inexorável, né? Então isso ele está englobando, está engolindo, ocupando os espaços da matéria, né? A ponto de não existir um átomo que não esteja imerso nele. O que acontece é que então esse processo de consolidação do novo, ele encontra resistências. Quais são essas resistências? É aquilo que pertence ao ciclo que já acabou, que quando se diz assim, o ciclo que já acabou, significa que não existe mais. Esses estertores que a gente vê hoje, né, esse aparente caos social que a gente vê, é o resíduo daquilo que já existiu, que é o passado, se debatendo para sobreviver, permeado já pelo novo ciclo. Então, quanto menos espaço você está tendo, né, mais angustiado vai ficar. Então, o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê a angústia dos representantes, né, e das realidades do ciclo passado, lutando para sobreviver, para permanecerem ativos no ciclo novo. Isso que a gente vê, por isso que aparentemente é esse caos. Então, eu não vou levar nada para o ciclo futuro, né? Para o ciclo novo. O ciclo novo, o novo ciclo é que vem e engloba tudo. Isso é uma coisa irreversível, inexorável. A forma como então o mundo está hoje, por conta de então, por dezenas e dezenas de milhares de anos, a humanidade ter vivido cultivando, adorando, se deleitando com todos os prazeres mais densos, com toda a ignorância criada e alimentada na própria humanidade, com todos os medos, ódios, iras, desamores, não fraternidade, todas as não conformidades em termos de lei que foram condensadas ao longo desses milênios, né? Tudo isso toma forma. Castigo. Mas só que... nós criamos o castigo. Sim, nós sofremos a consequência. Sim, a justiça retributiva. Sei. Né? Então, não é que eu vou estar sendo castigado por alguém, é que é como se fosse um sistema de vasocomunicação, né? Sim, se eu estou fazendo alguma coisa e a coisa tem equilíbrio, em algum momento o nível da água vai ter que se nivelar nos dois. Então, eu sou filho de mim mesmo. As minhas angústias de hoje são as minhas ignorâncias de ontem. Meu sofrimento de hoje é a minha inércia de ontem. Meu ódio de hoje é o meu desamor de ontem.
sabe? Ou a minha fome de hoje é o meu não trabalho de ontem. Sim. Então sempre, sempre, sempre o que o universo, o que a coisa cósmica faz é forçar cada átomo ao equilíbrio, não é? É como o organismo, né? Por exemplo, se eu tenho um órgão que está em uma não conformidade e ele em si começa a gerar uma arritmia, uma disfuncionalidade, uma diferença de temperatura, aí o próprio organismo se volta para fazer com que aquela temperatura que existe no corpo como um todo, ela também se faça ali. Se ela vence, aquilo resolve. Se ela não vence, o corpo se faz em febre, né? E aí o organismo inteiro começa a reagir para voltar a um estado de harmonia. É o que a gente vive hoje. Então, o castigo que cada um tem, ou que cada um pensa que lhe é imposto por uma divindade antropomorfizada, daí não existe, não é assim que acontece, né? E as religiões, de maneira geral, respeitando a crença de cada um. Com certeza. Porque assim, qual é a melhor religião de todas? É aquela que mais aproxima você de Deus. Qual Deus? O teu Deus. O que é aproximar você do teu Deus? É deixar você em paz. O que é ficar em paz? Ficar em paz é ter harmonia, felicidade, experienciar a paz humana e desenvolver compreensão. Se a tua religião te dá isso hoje, parabéns, a tua religião é perfeita, né? Então, por isso a gente tem que respeitar todas as religiões, claro, todos os credos, claro, todas as crenças. Lógico que, às vezes, algumas religiões, elas pegam um conhecimento primordial, não é? E aí a compreensão desse conhecimento ela vem sendo perdida, ou distorcida, ou mal interpretada. Ou manipulada. Ou mal interpretada. Você não gosta de usar os termos, mas eu gosto mesmo. Já falo mesmo. Ou intencionalmente ou não intencionalmente. E aí se cria, porque assim, atavicamente, intrinsecamente, instintivamente, um dos sentimentos que daí todo organismo celular, organismo humano tem, é o conceito de medo da morte. Por quê? Quer dizer, na verdade não é bem medo, seria uma antipatia pela morte. Por quê? Porque todo ser vivo ele tende a desejar se perpetuar, né? E aí então é instintivo, não vou chamar de medo, é instintivo a antipatia pela morte, né? Como cada um de nós viveu e morreu centenas de vezes, não nessa personalidade, em outras personalidades, esse histórico dessa experiência de passar pela cessação da vida, essas coisas assim, então gera um atavismo, gera uma memória orgânica que ela desenvolve uma antipatia mais acentuada, né? E que a pessoa, daí, por desconhecer o que acontece em seguida, ela transforma essa antipatia em medo, porque tudo que eu desconheço eu temo, né? E se eu desconheço e eu temo, eu vou agredir porque é meu inimigo, né? E aí vem desde o medo escuro até o medo... Por que? Essa aí, eu já fiz essa pergunta, mas ela cabe de novo. Por que esse instinto de sobrevivência que não é só o homem que tem, não? Tá certo? Você pode dizer que o homem tem medo da morte, medo de tudo. Não. Por que todos os seres têm medo, medo disso aqui? Ele quer se manter vivo. Se existe a vida eterna, a vida não acaba aqui. Por que esse instinto tão forte nas pessoas de perenizar? Não dá para usar o termo medo, porque o próprio termo medo é humano. Por que isso? Uma antipatia pela cessação da vida. Por quê? Né? Por que esse apego? Nós já falamos sobre apego, vamos para o tema de programa anterior. Por exemplo, assim, você pega um mineral ou um vegetal, ele tem condição de ter consciência do que acontece no momento em que o mineral é pulverizado ou queimado, ou quando o vegetal é arrancado do solo, ou queimado, ou passa uma serra? Tem experimentos científicos que provam que eles sentem. Eles sentem, mas daí não é que eles sentem a sensação da vida. Ele sente porque daí ele é um reflexo do que tem na alma daquele que vai executá-lo. É como quando você tem um animal de estimação, né, que ele tem em si tanto amor quanto você deu para ele. E tanto é que eu experimento isso com planta, é assim, você coloca com um medidor de variação de eletricidade na planta e chega para a planta e fala: planta, eu te amo, né? Aí planta, eu te amo. Aí você vai a 1000 km de distância e fala assim: planta, eu te amo. A variação na planta é a mesma se você estivesse do lado.
Sim. Aí você fala para ela assim, planta, eu vou arrancar você da terra. Já fazem esses testes aí. Tem escola, eles fazem isso. Então, ela reflete, ela não compreende aquilo. Ela reflete o que aquilo tem em mim. Porque para eu falar assim, eu vou matar você, o engendramento disso que eu falei, ele tem que ser antecedido por uma compreensão. E aí essa compreensão dada ao vegetal, dada ao animal, dada ao mineral, dada ao ser humano, dada ao mundo, ela gera uma reação. Por quê? Porque tem que buscar o equilíbrio, porque a morte não é natural, não é um equilíbrio. Então do ponto de vista de instinto dos seres que não tenham a mente concreta para discernir, não há a compreensão da morte, porque não há o medo da morte, porque eu não tenho a compreensão do que seria o pós-morte. Né? Por isso que é a questão do instinto. E por que no ser humano daí não deveria mais existir esse medo, essa antipatia pela cessação da vida? Porque o ser humano tem condição de compreender a continuidade da vida. Se eu conseguisse compreender, ou se fosse dado, e aí agora a solução é a escola de iniciação, não tem jeito. Tudo bem, vamos lá. Gira e vai, né, então, o ponto central da elipse é a iniciação. Então, se a pessoa, através da iniciação, ela consegue compreender todas as etapas da existência, vida, a morte, né, o pós-morte, o pós-pós-morte, o retorno, vem, pega mais um corpo, e vai, esse processo inteiro, daí o medo da cessação, e tem uma coisa muito interessante, daí a antipatia pela cessação da vida, que no caso da ignorância daí se chama de medo, deixa de existir, não só para mim, assim, eu não temo a morte, né, óbvio, né, obviamente, né, se eu não temo a morte, eu, enquanto indivíduo, significa o seguinte, que tudo aquilo que compõe a minha mente concreta, desse mal não padece. Significa o seguinte, que tudo que compõe o meu corpo astral, o meu corpo emocional, desse mal ele não padece. Por quê? Porque não existe ali, escondido em lugar nenhum, o mais ínfimo medo da morte. Então é uma coisa desconhecida para tudo aquilo que compõe o meu corpo astral. Se o meu corpo mental desconhece o medo, se o meu corpo astral desconhece o medo, por decorrência óbvia, todo o meu corpo vital desconhece o medo. Por quê? Porque ele recebe o que vem da emoção, que vem da mente concreta. Por decorrência lógica, cada átomo que forma hoje o meu corpo físico, o meu corpo vital, o meu corpo astral e o meu corpo mental está liberado, né, do medo ou da antipatia pelo processo de cessação de vida. Por quê? Porque compreendeu que não existe cessação de vida. Se eu não tenho o medo com relação à morte, não adianta alguém vir me dizer assim, olha, se você não for bom, se você não fizer isso ou aquilo enquanto você está vivo, você vai ser castigado com um fogo eterno. Ele diz assim, desculpa, mas não procede. Primeiro que eu não tenho medo, né? E você, então fez, mas por que exista? Tá, foi para o inferno. Olha, já que eu estou no inferno, vou tentar ser, né, um capeta profissional, vamos botar esculhambação naquele negócio lá, né? Mas não existe isso. Se não existe, então não adianta alguém vir me dizer, tentar me oferecer como moeda de troca, né, um céu, né, e como oposição um castigo se eu não fizer isso, aquilo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me comportar como um ser humano, eu vou agir dentro da lei, dentro da harmonia, dentro da paz, da fraternidade, da felicidade, da beleza, né, do bem, do bom e do belo. Por quê? Porque eu quero, porque eu tenho autonomia para decidir, porque eu sou liberto o suficiente para fazer o que eu quero sem temer castigo de nada nem de ninguém. Por quê? Porque eu não temo a morte. Quando você teme a morte, quando você teme o invisível, quando você teme aquilo que não vê, se você teme o que não vê, imagina o teu volume de temor pelo que você vê. Quem tem medo ou quem sente prazer em filme de terror,
geralmente é ultra medroso no dia a dia. Por quê? Porque o medo é um prazer, né? E aí, se eu tenho medo com o prazer, alguém fala assim para mim, olha, cuidado porque isso aí vai gerar um castigo para você. Tá, então me diz o que eu faço para fugir desse castigo, né? E eu me submeto. A humanidade, então, por ter medo de tudo e de todos, por ter medo do visível e do invisível, ela se submete todos os dias a qualquer um que diga que se não fizer isso vai ser castigado. E muitas pessoas fazem e acham que isso aí vão se modificar, o autoflagelo, né? As próprias penitências, autopenitências ali, isso é tradição de uma série de culturas, né? E ainda algumas hoje é como se mantém esse tipo de também atitude. A gente respeita, assim, claro, tinha claro. Como é que é aquele instrumento que colocava na perna na Idade Média, o que era? Não era o silício. O que fazia? Silício, né, das religiões, né? Para não sair na rua o tempo inteiro se açoitando, né? Sim. Daí então colocava na coxa tipo uma cinta com pregos, né? Nossa, e aí então andava o dia inteiro fazendo atividade. Se autoflagelando. Uma mortificação é assim, como se daí eu quisesse o tempo inteiro me ver livre de alguma coisa que dizem que eu tenho que é um pecado porque eu nasci e tal. Então, inventou-se o conceito de pecado, inventou-se o conceito de castigo. Inventou-se, sim. Bonita palavra. É porque a única coisa que a divindade reconhece, a única coisa que o cosmos reconhece é a justiça retributiva. Bonito termo isso aqui, ó. Será que existe isso aí? Você trouxe ele traz aqui, como é? Não, nem um outro que eu anotei outro dia, né? Como é que era? Meu Deus, está anotado ali, não sei. Sim, da antropocinarquia. Antropocinarquia, esse foi demais. Sim, puxa, ele está anotado. É a exteriorização da iniciação de cada um. É sensacional. Tem que começar assim, né? Que já falamos naquela ocasião. Se a sinarquia não começar por você, pode tentar implantar onde você quiser. Porque é um estado de consciência. Claro. A sinarquia, quanto estado social, ela é só o somatório de vários indivíduos sinárquicos. Quando a maioria tiver em si a sinarquia venceu a ignorância, viva o ciclo novo, ou o novo ciclo, né? Então, justiça? Oi? Justiça, como é que é o nome? Retributiva. Justiça retributiva, anota aí. Porque o cosmos, ele retribui. É interessante isso. Mas ele retribui assim, não é que ele vai te premiar. Claro. Né? Ele vai fazer a coisa tender ao equilíbrio. Até assim, se você for assim, extremamente bom inconscientemente, aí você adquiriu o bom karma. Aí você vai viver para aproveitar o bom karma. Putz, eu não quero, muito obrigado. Eu desejo, sim, e trabalho profundamente, né? E trabalho assim conscientemente todos os dias em função da humanidade para os outros, assim, dentro da minha lógica, da minha nobre ignorância, né, dentro das minhas limitações, mas trabalho todo dia para quê? Para que eu consiga fazer o que me compete, porque o que eu desejo, o que você deseja, Jorge? O que você mais almeja, né, na tua existência? Sim, eu desejo não precisar mais existir. Agora você... Né? Agora você entrou para a minha turma? Não, mas não é um desejo. Não. Veja que é um desejo que ele significa a morte da persona. Então não é um desejo de persona, né? Seria uma complementação de ego. Seria assim, não, eu gostaria de ter tal compreensão e fazer de tal forma meu trabalho que a existência para mim não faria mais sentido, não precisaria mais vir, não gostaria mais de vir, né? Enquanto não se chega nisso, a gente está aqui, né, quebrando o pé do tempo inteiro. Se eu não consigo compreender esse conceito de justiça retributiva, se eu considero assim, como é que é? A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Né? Henrique José de Souza, né? O professor Henrique José de Souza, fundador do Estado Brasileiro de Eubiose, em 10 de agosto de 1924, instituição da qual eu faço parte com muita alegria.
Então, enquanto eu não me liberto desses conceitos, né, humanos, de castigo, de pecado, né, de inferno, de céu, enquanto eu não conseguir, né, desanuviar um pouquinho a minha visão, eu não vou começar a viver. Não vou começar a ver, eu vou achar que daí tudo que acontece comigo é culpa de alguém. Puxa, mas eu queria ser multibilionário, porque se eu fosse multibilionário, eu ia ajudar as crianças que estão na rua pedindo comida. Tá, tipo uma chantagem com a divindade que você está fazendo, que você só vai começar a ajudar se você for multibilionário? Não, então faz o seguinte, mesmo você ganhando o teu salário, né? Então vai e reparte um pedaço do pão com a criança que você encontrar. Ah, mas não ajudei todas do mundo. Não, mas você ajudou uma. Se cada um ajudar uma... Pronto, todo mundo está ajudado. Está resolvido. É aquilo que a gente começou no outro dia. O discípulo, ele vem e pega um pedaço de alimento com o mestre, né? E aí ele come uma parte, e como a fila é muito longa, né, ele vai e distribui com o último da fila. Para quê? Porque ele não morra antes de chegar no mestre, na fonte. Isso é fraternidade. Sim, isso não tem medo. Sim, isso foi interessante você colocar isso. Enquanto você trabalha para se libertar e você começa a compreender que não há por que ter medo de fazer as coisas, que daí não há por que ter medo porque não há o castigo, que o castigo é só uma resultante das suas próprias ações, então seja você mesmo. Não finja, né? Não seja assim o teu próprio carcereiro. Então se liberte. Mas se eu for quem eu sou, eu vou tocar fogo no circo. Muito bem, né? Então bem-vindo ao mundo dos piromaníacos. Então taque fogo, só que é o seguinte, taque fogo no circo, né? Sabendo que você vai arcar com as consequências. Que consequências? As consequências para a tua própria vida. É isso que é libertador. É você ser quem você é, porque você é assim mesmo, não porque você tem medo de alguma coisa que vai acontecer contigo. Não é que você vai fingir que é bom porque tem o castigo por ser mal. Na verdade, você é mal, então. E enquanto você vive nessa vida de fingimento, aquele resíduo de ciclo passado que em você existe não veio à tona. Por quê? Porque você finge que é bom porque tem medo do castigo. Então faz o seguinte, assume que você gosta de chutar a lata, né? E vai e chuta a lata e diz, putz, mas que coisa mais besta que eu fiz, né? Aí vai, junta a lata e bota na lixeira. Um exemplo, assim, simples, uma analogia, né? Então, você chutou a outra pessoa, né? Daí você vai lá e vê que você fez errado e pede desculpa e constrói uma amizade, uma relação de respeito, né? É muito melhor do que você daí ficar fingindo que gosta, né? E odeia profundamente, ou tem antipatia profunda, e aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Você não é nem um amador nem um odiador, você é zero, é neutro. Neutro não no sentido construtivo, neutro no sentido da inércia, da desconstrução. E aí você é refém do castigo, refém do medo, refém do pecado, refém da sua própria ignorância. E o único antídoto para a ignorância, para o medo, para o ódio, para compreender o que é o castigo, para compreender a vida como um todo, qual que é o antídoto? A iniciação. Verdade, mas é o que é, né? Escuta, existe alguma forma, mesmo que seja figurativa, existe um olho que tudo vê? Porque existe aquele aparelho lá que é o detetor de mentiras, né? Ele funciona e não funciona, né? Muita gente conseguiu passar pelo detetor de mentiras sendo... Então não seria uma coisa... Seria muito interessante se existisse alguma coisa que pudesse mostrar para si próprio e não tira a iniciação daí. Né? Não tenho bronca da iniciação, mas também não pode ser solução de tudo. Não, de jeito mas para minha vida foi solução para tudo, então, né? Bom, então, e eu espero que continue sendo até o meu último suspiro. Eu lembro disso aqui, você vai entender onde é que eu quero chegar. Eu lembro de uma experiência
numa escola iniciática, numa outra escola iniciática, onde eu tinha que sentar na frente de um espelho, no escuro, acender uma vela e ficar olhando para o espelho, né? E aí eu parei de continuar naquela escola iniciática, porque eu me borrei todo, que eu comecei a ver um monte de coisa no espelho. Você entendeu? Então foi normal. O que é isso? Foi um processo, não interessa como, né? Foi um processo dentro de uma escola de iniciação, claro. Foi um processo do qual você podia ver em si próprio aquilo que você não quer ver, né? Porque você está vendo. Então, porque muita gente se acha, não, eu já sou iniciado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais ódio, eu não tenho mais orgulho, eu não castigo ninguém, eu amo tudo. Passa num troço desse aqui, ele vê que não é nada disso, né? Né? Então essa que é a minha pergunta. Como as pessoas podiam fazer uso deste espelho? O meu foi real. Usei um espelho, usei uma vela, a chama, tudo isso aqui é real. Que tipo de experiência a gente pode ter para a gente poder ver aquilo que a gente não quer ver na gente? Chegar na fronteira do medo. Você acha que a fronteira da borração é essa? Assim, vamos supor que eu tenho medo do escuro. O medo é libertador, então? 100%. 100%. Olha só, sim. Pode ser porque... O medo é completamente libertador porque o medo de sentir medo gera prazer. Adrenalina, uma série de coisas. Por isso que filmes de terror, montanha-russa, as coisas assim. Se você daí realmente vai ficar face a face com os teus medos, né, aí é libertador, né, porque você obrigatoriamente vai sobreviver. Claro. E o teu medo não. Porque a única coisa... Não, você vai sobreviver e teu medo não. Guarda isso aí. A única coisa que o medo não consegue, que é mortal para ele, é ele ser olhado nos olhos. Né? Então, quando você contempla a face do teu medo, né, ele deixou de existir. Por quê? Porque você já não tem mais medo dele. O medo, ele existe porque ele não tem uma forma perfeitamente definida, porque ele é difuso. Assim, eu tenho medo de escuro, tá? Mas você tem medo de escuro por quê? Porque eu tenho medo de escuro, não, mas só o escuro em si não tem medo. É porque daí você acha que vai ter alguma coisa ali naquele lugar? Sim, tá. Então você está vendo essa sala aqui está vazia? Tá. Tem alguma coisa na sala vazia? Não. Agora eu vou apagar a luz. Agora você tem medo? Sim. O que tem agora no escuro que não tinha antes, quando estava claro? Acende a luz. A sala continua vazia. Então, quem enche a sala no escuro é você mesmo. Sim. Sim. Então, sim, o que você tem que fazer? Apaga a luz, né? Medo, vamos lá, vamos em frente, né? E aí você sente aquele até o ponto que você possa controlar, obviamente, né? Até ter o limite orgânico, e você deixa aquele medo ele vir à tona com toda a intensidade possível. Mesmo. E aquele troço né? vem mesmo. Sim, pavor, né? Pavor, né? E aí, no momento em que daí o pavor está dominando o teu organismo, você contempla o que está acontecendo, você tenta compreender o que está acontecendo e acabou. Se aconteceu a segunda vez, nunca vai ser com a mesma intensidade. Isso se me lembra bem aquele tipo do sonho, rapaz, quando a gente está enfrentando aquele medo lá e você acorda e você fala, meu Deus, que delícia que era sonho, né? E veja como é que tem um artifício muito interessante, que assim, você está sonhando que aí o cachorro está vindo para te pegar, né? E você está apavorado com aquilo, e você daí tenta se mover, só que daí o medo extremo que você está tendo no sonho, que é um sonho que você mesmo engendrou, não é? Claro. Daí ele tende a mudar a tua categoria de sonho, né? De sonho profundo para sonho leve, e no sonho leve já há a interação orgânica. Só que o organismo, para se prevenir, quando você está tendo um sonho muito agitado, ele inunda o próprio organismo de uma substância para fazer com que você fique quase como que paralisado. E daí então você
quer fugir no sonho e quer se mover e você está congelado desse, nossa, mas eu fiquei congelado de medo. Não, calma, tenha paciência com você mesmo. Você não está congelado de medo, é que você ficou com medo do sonho, passou por um processo de rumar, né, assim, por um processo de acordar para a vigília, e o teu corpo está preparado para não se machucar no sonho. Então o corpo se prepara para, nas estripulias do sonho, não se machucar de que maneira? Anestesia o negócio todo, né? Congela tudo e deixa parado ali. Então, não é que você congelou de medo. Então, essas compreensões, essa contemplação, esse face a face, né? Vai fazer com que você compreenda o que é o medo em você mesmo. Na medida em que você diminui a quantidade de medos que você tem em si, o castigo, ele praticamente deixa de existir. Porque eu acho que o maior castigo do homem é a ignorância, né? Esse que é o maior castigo, né? A ignorância, ela é mãe de todas as dores, né? Tudo. Até é ruim usar o termo mãe, né? Mas sim, é progenitora. É o que engendra todas as dores, é o que alimenta todas as dores, o que alimenta os olhos, os vícios. O fato de desconhecer as coisas e achar que não é necessário conhecer é o que faz com que o ser humano se encaminhe para viver uma vida na inércia, desconstrutiva, né? Um desperdício de existência. Né? Então nós estamos sabendo, já descobrimos, então, castigo não é criação divina, ou seja, lá da lei, isso aqui não existe, isso aí que é invenção, criação humana, assim como tantas outras coisas, né? É só lembrar que o castigo, né, era o castus agere, né, é tornar alguém casto. Tornar alguém casto é instruir alguém em leis e ritos construtivos, né? Depois ligar o casto com a questão sexual, né, e depois então pegar o castus agere, que era instruir, e transformar em punição. Né? E aí a punição, ela se baseia no medo, né? E para que a punição seja aceita e para que eu aceite ter medo, tem que ser por alguém que, assim, o gatinho vai ter medo do tigre. Por quê? Porque ele, instintamente ele é um superior, astralmente ele é um superior. Enfim, o astral do leão, né, assusta tanto o astral do cachorro como do gato, assim. Então, se eu vou ter medo de alguma coisa enquanto ser humano, o que é essa coisa que eu tenho medo? Assim, qual é a coisa maior do que eu no universo? O próprio universo, a divindade. Assim, opa, se então a divindade é o universo inteiro, então vamos criar o medo da divindade. Sim, claro. E se você não atender os desígnios de uma divindade antropomorfizada, não seguir os ritos, né? Daí então você vai ser castigado, você vai ser punido. Aí está tudo errado, a história está toda errada. Não quer dizer que a existência, né, ela não tem regras, ela não tem leis. Todas as religiões, todas as leis, né, elas derivam Você pode sofrer consequência, né? Consequência é uma outra história, né? Justiça retributiva. Perfeitamente. Você vai sofrer, castigo é uma coisa, sofrimento é outro. Sofrimento é o resultado das tuas ações. Sim. Né? E o sofrimento existe? Claro que existe. Você se jogou do primeiro andar, caiu em cima da cerca, está com dor nas costas? Sim. Isso é sofrimento pela tua ignorância, porque você não voa. Isso. Né? Isso. Você tirou tua própria vida, vai ficar respondendo pelo teu próprio ato por um século. É um sofrimento? Sim. Mas isso é castigo? Não. Por quê? Porque é uma ação tua. Você tirou a vida de alguém, vai ser encarcerado. Você vai sofrer porque está privado da liberdade. É culpa de alguém sua. Perfeito, perfeito. Né? Então, o sofrimento é derivado das nossas ações. Né? Castigo a única pessoa que nos castiga somos nós mesmos. Sim. Né? Não tem alguém anotando, não existe isso. Tá. Então eu acho que nós cumprimos a nossa tarefa de hoje de muito que a gente vem fazendo, que é dois termos assim que a gente tem usado muito nesses 14 anos, que é desmistificação e desmitificação de algumas coisas, né? Uma coisa importante, Grego, assim, para acrescentar, vamos lá. É que então assim que eu estou falando que não é porque a gente vai perder o medo e que não tem castigo, não tem punição, então que daí a vida é um eterno chutar o pau da barraca, né? Não é assim que funciona. Então, há leis, claro há normas. Então, claro, você sabe assim, então tem as leis do Manu,
né, que seriam de base para todos os códigos de lei, os mandamentos. Então, há um conjunto de leis que regem, há um conjunto de regras, né, mas são leis que regem a interação do homem consigo mesmo, do homem com o entorno, do homem com o universo. E para que tem uma regra de não matarás? Né? É porque se você tirar a vida de alguém, alguma coisa, está cometendo um crime de lesa evolução, e então há uma decorrência. Então, para que você não pratique isso, há um indicativo, há uma orientação. Há uma lembrança, não faça isso. Até que há uma diferença entre a lei divina, né, a lei humana e a lei dos costumes. Então, você tem orientações para você viver harmonicamente enquanto um ser universal, não é? Sim. Mas você vai viver porque você quer. Porque você tem conhecimento, porque você tem consciência, porque você decidiu, porque você exerce sua vontade, não por medo. Se você é um bom cidadão porque você tem medo das leis, porque se não existisse leis, né, você seria um bandido, então você não é nem bandido nem bom cidadão, você é um vândalo. Você é um vândalo, e que na primeira oportunidade, no primeiro momento em que a luz apagar, você vai quebrar tudo e se apropriar enquanto a luz não vai acender. Essa tendência existe em você. Então não finja que você é um cidadão. Assuma que você é um vândalo e trate em você aquelas tendências, o que te leva, que desejo é esse que você tem de vandalizar. Resolva isso. Então você vai ser um bom cidadão, né? Um bom patriota, um bom brasileiro, um bom ser humano, um bom ente vivente, né, e vai passar a respeitar tudo e todos. Então, talvez a melhor maneira de compreender o que seja castigo, punição, pecado, medo, é o seguinte: pare de mentir para você mesmo. Grande lembrança. É bem isso. Estamos em cima da pinta aí. Valeu, Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, é sempre uma felicidade vir aqui. Acho que nós atingimos aí. E só para encerrar aqui, eu acho que é interessante, vejam só, os programas em quase toda a sua totalidade gira em torno de medo, desejo, né? Você percebe? Morte, mecânica do mental. Então tudo, olha só, olha as chavezinhas aí, olha. Porque assim, não adianta, Grego, assim, a gente vir aqui e conversar sobre os mistérios. Não, mas e a pirâmide, e a embocadura, e a Agartha, e Shambhala, e o Vimana, e o Rei do Mundo, e Buda, e as ordens secretas, e como é que é bobagem. Enquanto você não tiver alfabetizado para compreender os mistérios, eu vou entregar o mistério para você, você vai dobrar e guardar no bolso, você não vai usar. Matou Se você está alfabetizado para o mistério, eu te entrego o mistério e você ingere e digere, e o mistério passa a fazer parte do teu organismo. Você é um iniciado. Perfeito. Por isso que a gente então tem dado nesse tempo todo esses elementos para que cada um tenha condição de fazer a sua própria iniciação, o seu próprio caminho. É isso aí. Valeu. Então é isso, gente. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.